É natural. A gente tem muitas pessoas que ainda são sedentárias, não levam o mesmo estilo que a gente, acabam tendo um acúmulo de gordura. E a gente começa a perceber, a gente que tem o olho clínico e a gente que faz esporte já sabe o que é. Você começa a perceber, o homem começa a ganhar um pouquinho de peso, daqui a pouco tá com um pouquinho de mama. Exato. Começa a ter um pouquinho de mama. E isso tem total relação com o sistema hormonal. Eu queria que você contasse por que acontece isso, porque eu tenho certeza que vai ter algumas pessoas que estão escutando a gente, e essas pessoas precisam saber que tem como reverter isso, que tem como reequilibrar o corpo, né? Então, essa palavra que você falou por último agora eu acho muito importante, reequilibrar. A gente às vezes fala de uma maneira mais genérica como hormônio masculino e feminino, mas pra gente entender esse conceito, a gente tem Todos nós temos os dois, né? Todo mundo tem os dois. Então a testosterona ela é masculina, Só ela que é predominantemente, né? As proporções é que fazem total diferença. Então você vai ter muito mais estrogênio numa mulher e menos testosterona. Você vai ter muito mais testosterona no homem e menos estrogênio. Assim como a progesterona vai ter suas oscilações na mulher, vai ter uma quantidade pequena no homem. Ah, homem tem progesterona? Tem. Então assim, os dois têm todos os hormônios. Mas, voltando à palavra, equilíbrio, né? Então, assim, quando você tem uma alteração das proporções desses hormônios, você tem uma mudança fisiológica que vai tanto na função interna, metabólica, quanto começa a despontar sinais físicos, né? Por exemplo, o homem que é obeso, né, obeso e sedentário, tem um péssimo estilo de vida. Então vamos falar do homem obeso, sedentário, estressado, com alto consumo de bebida alcoólica, com alto consumo de alimentos industrializados. O que acontece? O iFoodeiro que a gente tava falando, né? O que pede o iFood toda hora, não faz exercício. E que vai no junk ainda, né? Não pede o iFood, tem opções boas, mas aquela pessoa vai lá e vai sempre no junk. E não tá nem aí. Esse cara, ele começa a ter um grande acúmulo de gordura no corpo inteiro, mas principalmente central. A gordura central, a gordura visceral, ela tem um efeito hormonal, endocrinológico, diferente da gordura que a gente tem embaixo da pele, né? Que essa gordura central, ela libera hormônios, ela libera marcadores inflamatórios que vão ter efeito no sistema nervoso central, fazendo com que altere a secreção dos hormônios. Como? Diminui a secreção de hormônios gonadotróficos, que são que liberam a testosterona. Enquanto isso, na periferia, nos tecidos de gordura, está se acumulando uma enzima chamada aromatase, que vai converter a testosterona em estrogênio. Então, assim, a conversão de testosterona em estrogênio acontece em todos os homens, precisa acontecer. A gente precisa de estrogênio para a saúde óssea, por exemplo. Só que começa a ter uma desproporção. Você para de produzir a testosterona e o pouco que produz está convertendo muito em estrogênio. E aí você vai ter uma mudança significativa, né, no equilíbrio desses hormônios. E o aumento do estrogênio começa, por exemplo, a estimular glândulas mamárias. Esse estímulo das glândulas mamárias fazem elas crescerem, ficarem sensíveis e começa a estimular também um acúmulo de gordura próximo a elas. Então a gente vai ter a formação do que é o que você exemplificou, que é a ginecomastia. Então a gente está falando que a pessoa que começa a ter um pouco mais de acúmulo de gordura, ela vai ter ela vai forçar um desequilíbrio hormonal, onde vai provavelmente diminuir a testosterona dela. Quando você diminui a testosterona, você começa a perder algumas características masculinas, né? Uhum. E quando você enfatiza o estrogênio, a progesterona, você começa a ter características mais femininas. Exato. Então a pele muda, o cabelo muda, as mamas começam a se tornar predominante, né? Como arruma isso? Então, como que a gente arruma isso? A gente vai ter também algumas... não tem só a testosterona e o estrogênio alterado na parada, a gente tem cortisol muito alterado na parada, a gente tem, na verdade, proporções entre cortisol e cortisona alteradas nesse organismo. A gente tem um organismo que está inflamado, né? Ele tá ali pegando fogo, uma chama baixa, mas tá pegando fogo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa pessoa, às vezes parece lógico que dar hormônio é a saída. Uhum. E na verdade, dar hormônio pode até jogar gasolina nesse foguinho baixo, né? Certo. Então, como que a gente arruma essa pessoa? Primeiro de tudo, o básico. A gente pensar como que ela chegou nesse ponto. Ela chegou nesse ponto pelo estilo de vida. A causa raiz do problema. A raiz do problema é o estilo de vida. Então, isso só vai dar certo, essa correção só vai funcionar se essa pessoa aderir à mudança de estilo de vida. Ou seja, deixar de ser sedentário,
ter uma rotina saudável, ou seja, com horário de acordar, horário de dormir, e com regulação do tempo de trabalho também, e de dependência de eletrônicos, e a correção da alimentação. A partir disso, e esse é o primeiro passo. O segundo passo Nisso você já está regulando o sono da pessoa, ela já está descansando melhor, provavelmente já vai ter reflexo no cortisol, ela vai trabalhar de forma mais equilibrada, vai ter menos estresse no dia a dia, você já começa a dar um impacto brutal na vida da pessoa, né? Exato. Eu vi um exemplo muito legal esses dias no Instagram do Dr. Conrado, que trabalha com andrologia, e ele mostrou os exames de um paciente dele que bebia praticamente todas as noites. Tinha um consumo de bebida alcoólica muito frequente. Pré-sono. Pra dar aquela relaxada. Muita gente faz isso, né? E aí ele falou para esse paciente, diminui um pouquinho a bebida e tal. E o cara aderiu. Parou de beber à noite. E aí os exames mostraram que aumentou a testosterona do cara. Caramba! Mostrou uma mudança, uma boa mudança na produção de testosterona. Só com essa alteração. Só parando de beber. Por que isso aconteceu? Porque o álcool, apesar de ele ser GABAérgico, que é sedativo, ele induz o sono, mas ele piora a qualidade. Piora a qualidade. Ou seja, você estressa o cérebro e você vai ter alterações nos ciclos do cortisol. O álcool é calórico. Então, se você tira essa quantidade de caloria do dia a dia, porque se a pessoa bebia todas as noites, e não era um dedinho de bebida, bebiam algumas doses. Então, estamos falando que provavelmente 300 a 400 calorias, provavelmente esse cara tirou do dia dele. Então, ele começa a diminuir a composição de gordura do corpo. E aí, o que aconteceu? A produção hormonal subiu. Por quê? Dormiu melhor, teve mais efeitos de gonadotrofinas e teve provavelmente uma menor conversão periférica da testosterona. E aí ele começa a ter uma produção hormonal melhor, provavelmente vai ter uma disposição melhor. Com uma disposição melhor, ele vai se exercitar mais, se exercitando mais, ele vai aumentar ainda mais. Aí uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, quando você tá no lado negativo da parada, você vê que um hábito e um detalhe puxa para baixo. Né? E quando você vai mudando, você também vai vendo que você começa um ciclo completamente diferente, que vai melhorando todo o contexto. E quem começa a praticar esporte, né, começa a ter liberações hormonais que o sedentário não tem, né? Então, poxa, a gente começa a liberar a endorfina. A endorfina é um hormônio que, cara, né, traz energia pra vida, né? Exato. Eu acho que a relação com esses novos hormônios que você começa a produzir quando você faz esporte também te puxa pra cima, né? A gente tem liberação de endorfinas e recentemente foi demonstrado também que os endocannabinoides que a gente produz também fazem parte da sensação de bem-estar pós-exercício. Caramba, isso eu não sabia.